O que acontece quando você deixa de resistir? Eu sempre fui curiosa. Desde pequena, sentia um fascínio inexplicável pelo que estava além do que os olhos podiam ver. Enquanto outras crianças tinham medo do escuro, eu gostava de me esconder nele. Gostava da ideia de que havia algo ali, me observando, me esperando. O desconhecido nunca me assustou. Pelo contrário, ele me chamava. E foi esse chamado que me trouxe até aqui. Lembro exatamente do dia em que encontrei aquele livro. Não estava procurando por nada específico, apenas vagando entre as prateleiras de um sebo abafado no centro da cidade. O cheiro de papel antigo e poeira preenchia o ar, e eu adorava aquilo. Minhas mãos deslizavam pelas lombadas gastas até que uma delas pareceu prender meus dedos, como se soubesse que eu a procurava. A capa era de couro escurecido pelo tempo, sem título, sem qualquer indicação do que havia dentro. Quando o abri, um arrepio percorreu minha espinha. As páginas eram amareladas e frágeis, preenchidas com símbolos estranhos e palavras que eu não conseguia entender. Mas de alguma forma, eu sentia que já as conhecia. Meu coração bateu mais rápido e um calor inexplicável subiu pelo meu corpo. Como se fosse um instinto, algo em mim dizia que aquele livro não estava ali por acaso. Ele me escolheu. Eu o levei para casa sem hesitar. Passei horas folheando suas páginas, tentando decifrar seu conteúdo. Algumas partes estavam escritas em uma língua desconhecida, mas outras, embora difíceis, eram compreensíveis. Falavam sobre antigos rituais, sobre portas que poderiam ser abertas para algo maior, algo que não pertencia a este mundo. A ideia me excitava. Era isso que eu sempre quis. A prova de que existia algo além da rotina entediante, além do previsível, além da monotonia humana. Eu li cada linha como se fosse um segredo revelado só para mim. Algumas palavras pareciam vibrar no papel, como se tivessem uma energia própria. Quanto mais eu lia, mais sentia algo diferente dentro de mim, como se uma presença invisível estivesse à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Não era medo, não era insegurança, era expectativa. Naquela noite, tomei minha decisão. Eu faria o ritual. Não para testar minha coragem, não para desafiar nada, mas porque algo dentro de mim pedia por isso. Eu precisava saber. Eu precisava sentir. E, acima de tudo, eu precisava entender por que, durante toda a minha vida, senti que algo me observava na escuridão. Naquele momento, eu ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir. A noite estava silenciosa, densa como se o próprio ar estivesse à espera. Olá, pessoal! E aí, estão gostando do conteúdo? Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho e compartilhando essas histórias. Isso ajuda a manter o canal vivo e nos enche de motivação. Agora vamos continuar. Acendi as velas no centro do meu quarto, apagando todas as luzes para que apenas a chama tremulante iluminasse o espaço. O livro estava aberto à minha frente. Suas páginas pareciam mais escuras do que antes, como se houvesse algo oculto entre as palavras. Meu coração batia em um ritmo calmo. Não havia hesitação. Apenas um desejo crescente de atravessar aquele limite invisível entre o real e o desconhecido. Marquei o chão com os símbolos descritos no livro, desenhando cada traço com um cuidado quase ritualístico. Os dedos sujos de carvão se moviam como se já soubessem o que fazer, como se tivessem feito isso antes. A cada símbolo traçado, sentia um formigamento nos braços, uma eletricidade sutil correndo sob minha pele. As palavras em latim estavam diante de mim, e eu as pronunciei sem esforço, como se fossem parte de mim desde sempre. No início, nada aconteceu. O ambiente parecia o mesmo, exceto pelo leve tremor das chamas das velas. O silêncio pesava, mas não de uma forma comum. Era um silêncio denso, vivo, como se o próprio ar estivesse me observando. Continuei recitando. Cada sílaba parecia puxar algo de dentro de mim, como se cavasse fundo, atingindo um lugar onde algo adormecido esperava para ser chamado.
Então, senti. Foi um toque invisível, um calor percorrendo minha coluna como dedos frios deslizando pela minha pele. O quarto, antes apenas escuro, agora parecia pulsar, vibrar em uma frequência que não era deste mundo. A luz das velas oscilou, e por um breve momento, as sombras se moveram sozinhas. Meus olhos ardiam, meu peito parecia comprimido, como se algo estivesse tentando me puxar para outro lugar. Mas eu não lutei. Eu queria aquilo. E então tudo parou. As chamas das velas se acalmaram. O peso do ambiente desapareceu. E o silêncio voltou a ser apenas silêncio. Eu estava de volta, sentada no centro dos símbolos desenhados no chão, respirando fundo como se tivesse acabado de emergir de um mergulho profundo. Meus músculos estavam tensos, mas meu corpo parecia diferente. Não sabia explicar, mas era como se algo dentro de mim tivesse mudado, como se uma semente tivesse sido plantada e agora esperasse o momento certo para crescer. Apaguei as velas e fui para a cama. Fechei os olhos, mas o sono não veio imediatamente. Minha mente pulsava, repassando cada momento, cada sensação. E quando finalmente adormeci, percebi que a escuridão não era apenas a ausência de luz. Ela estava viva, me esperava, me acolhia. E então sonhei. Ou talvez não tenha sido um sonho. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, pequenas nuances na percepção do mundo ao meu redor. No início, eram apenas sensações passageiras, um arrepio inesperado ao atravessar um cômodo, a impressão de que as sombras demoravam um pouco mais para desaparecer quando as luzes eram acesas, mas logo se tornaram mais intensas. Eu me sentia diferente. Não era algo ruim, nem desconfortável. Era como se estivesse mais presente, mais consciente de tudo. As cores pareciam mais vibrantes, os sons mais nítidos, como se meus sentidos tivessem sido ampliados. Eu me movia com mais leveza, como se cada passo fosse calculado por algo além da minha própria vontade. E então vieram os sussurros. No começo, eram suaves, como um murmúrio distante, palavras que não conseguia entender, mas que ecoavam dentro da minha cabeça. Não vinham de fora, mas de dentro. Uma voz sem forma, sem dono, deslizando entre meus pensamentos. Eu não a temia. Pelo contrário, havia algo reconfortante nela, como um segredo compartilhado apenas comigo. Meu reflexo também havia mudado. Não de uma forma grotesca ou sobrenatural, mas sutil, quase imperceptível. Meus olhos pareciam mais escuros, mais profundos. Às vezes, quando me olhava no espelho, sentia que algo dentro de mim estava observando de volta. Não como um estranho, mas como um companheiro silencioso. Com o tempo, a dualidade entre mim e aquela presença se tornou mais clara. Eu sabia que não estava sozinha. Havia algo comigo, algo que já não era apenas um vestígio de um ritual. Não era uma força invasora tentando me dominar, nem uma entidade sedenta por controle. Era uma fusão, uma conexão que parecia existir muito antes daquele dia no sebo, muito antes de eu abrir o livro. As pessoas ao meu redor começaram a notar. Meus amigos diziam que minha presença havia mudado, que eu parecia mais intensa, mais magnética. Alguns pareciam fascinados, outros desconfortáveis, mas ninguém conseguia ignorar. Eu sentia os olhares, as expressões que tentavam decifrar o que havia de diferente em mim. E eu sabia. Eu não era mais a mesma. Algo dentro de mim havia acordado, e não havia mais como voltar atrás. Mas o mais incrível de tudo era que eu não queria voltar. Eu nunca havia me sentido tão viva, tão completa. Não era um fardo, era um presente. E eu estava pronta para aceitá-lo. A transição foi tão natural que mal percebi quando deixou de ser uma presença dentro de mim para se tornar parte de quem eu era. Não havia mais divisão, não havia mais estranhamento. Eu sentia cada pulsação, cada pensamento, cada desejo como se fossem meus desde sempre. O mundo ao meu redor parecia responder à mudança. As pessoas me olhavam com uma mistura de curiosidade e inquietação, como se percebessem algo que não conseguiam nomear.
Havia um magnetismo em mim agora, uma energia que atraía olhares, que fazia os outros hesitarem antes de falar comigo. Eu via nos olhos deles admiração, medo, fascínio. E eu adorava isso. Meus sentidos estavam afiados. Eu podia sentir o ambiente de uma forma que nunca havia sentido antes. Quando entrava em um lugar, sabia exatamente onde cada pessoa estava. Sabia quem estava ansioso, quem estava triste, quem escondia segredos. As palavras das pessoas soavam diferentes para mim agora. Eu ouvia mais do que diziam. Percebia nuances invisíveis para os outros. Havia momentos em que eu previa acontecimentos antes que eles ocorressem, como se minha mente estivesse um passo à frente da realidade. Pequenos detalhes no dia a dia, padrões que antes passavam despercebidos, agora se desenhavam claros à minha frente. Não era um dom, era uma extensão do que eu havia me tornado. O espelho já não refletia apenas minha imagem, mas algo mais profundo. Quando me olhava, sentia que algo dentro de mim sorria de volta. Uma presença que compreendia, que observava com paciência, como um mentor satisfeito com sua criação. Eu nunca me senti tão forte. Enquanto os outros viviam suas vidas arrastadas, presos a rotinas sem sentido, eu existia acima disso. Eu era algo mais, algo além do que qualquer um poderia entender. E eu sabia que aquilo era só o começo. Olhar para trás agora é como observar a lembrança de uma vida que nunca foi completamente minha. Não no sentido de que a perdi, mas porque talvez ela nunca tenha sido apenas minha para começar. Desde o início, havia algo dentro de mim esperando para despertar. Um chamado que sempre existiu, sussurrando em cada sombra, em cada noite silenciosa. Eu só precisei ouvir. Não há conflito dentro de mim. Nunca houve. As histórias falam sobre possessão como algo sombrio, uma invasão, uma perda de controle. Mas eu não perdi nada. Pelo contrário, eu ganhei tudo. Eu vejo o mundo de um jeito que ninguém mais vê. Sinto coisas que os outros nunca sentirão. Não sou mais limitada pelos medos humanos, pelas incertezas que prendem as pessoas em suas vidas pequenas e monótonas. A presença dentro de mim não me domina. Ela me acompanha. Ela é minha força, minha clareza, meu poder. Nos tornamos um equilíbrio perfeito entre o que eu era e o que eu deveria ser. Não há voz me ordenando, não há luta pelo controle. Apenas a certeza de que agora sou inteira. Eu caminho pelo mundo e vejo além do que os outros enxergam. Sei quando alguém mente, quando alguém teme, quando alguém está à beira do desespero. Posso sentir os fios invisíveis que conectam todas as coisas, a energia pulsando em tudo ao meu redor. E o mais fascinante de tudo, ninguém percebe. Eles sentem algo diferente quando estou por perto. Um arrepio, um incômodo, uma atração inexplicável, mas nunca sabem exatamente o que é. E isso me diverte. Eles olham nos meus olhos e tentam entender, tentam decifrar o que há em mim, mas nunca conseguirão. O que eu sou agora não pode ser explicado. Não pode ser reduzido a palavras, a conceitos, a medos criados por mentes limitadas. Eu sou algo mais. E eu nunca estive tão feliz.